A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 a 35. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus contou a seguinte parábola: O reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, soltou e lhe disse que a dívida estava toda perdoada. Ao sair dali, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao patrão tudo o que tinha acontecido. Então o patrão chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, o seu patrão entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de todo o coração o seu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, estamos na 3ª semana da Quaresma e, como nós sabemos, é um tempo de revisão de vida, né? Como é que está a nossa qualidade de vida, não somente física, social, mas também espiritual. E a igreja se prevalece desse tempo e apresenta para nós um texto de um sermão de Jesus sobre a vida da igreja. Como é que nós devemos conviver uns com os outros. E a gente sabe que um dos empecilhos, isso atinge a todos nós, é o tema do perdão. E a gente observa também que o Evangelho volta sempre a este tema do perdão. No texto de hoje, São Pedro, que vai ser o primeiro dos apóstolos, quando Jesus terminar a sua vida aqui, vai entregar a ele o comando da igreja. Então São Pedro se adianta, tem a iniciativa e pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar
se alguém pecar contra nós. Até ele sugere 7 vezes. O número 7 na Bíblia já é uma quantidade, né? Uma totalidade. Mas Jesus vai responder a ele que não se trata de questão de quantidade, mas é a maneira como nós vamos entendendo o perdão das ofensas e como nós exercemos essa misericórdia, essa compaixão por aquele que nos ofendem. Aí Jesus diz, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes e assim por diante. Quer dizer, mostrando que é sempre. E aqui ele aproveitou Jesus para contar uma parábola, uma história de um rei que chamou os seus empregados para acertar as contas. E tinha um que devia uma soma enorme. Aqui fala talentos, mas nós sabemos, vamos dizer assim, o valor de cada talento valia, vamos dizer, o preço de uma vaca gorda, boa de leite, né? Então vocês imaginem aí, se colocar no leilão, quanto fica uma vaca dessa, uns 70 mil reais talvez, se for de raça, etc e tal. Então você tem ideia de quanto seria, quanto esse homem estava devendo. Ele devia 10 mil talentos. Imagine 10 mil multiplicado por 70, não é? Então era muito dinheiro. Mas o empregado foi chamado para a prestação de contas e na hora se ajoelhou, né, diante daquele patrão, pediu que ele tivesse paciência, né, que ele ia pagar a dívida. O patrão, diz aqui a história, que se compadeceu dele, teve compaixão e soltou o homem e perdoou a dívida. Mas acontece que aquele empregado, quando viu o outro empregado que devia a ele 100 moedas de prata, agarrou o colega e mandou que ele vendesse a mulher e tudo e pagasse a dívida, e mandou prender. Então os companheiros, quando viram, foram dizer ao patrão o que é que ele tinha feito. O patrão mandou chamar e disse, olha, você me suplicou e eu paguei toda a sua dívida. Não devia você também fazer a mesma coisa com o seu companheiro? Aí o que é que Jesus concluiu dessa história? Que assim também acontecerá conosco. Todos nós vamos comparecer diante de Deus para o pagamento final, o julgamento final. Nós vamos prestar contas das nossas dívidas. E olhe, uma delas é o perdão. Eu acho que ninguém escapa, não. Ninguém. Portanto, vamos nos preparando agora, né, com esse tema, essa semana toda. Nós podemos ver aí, verificar, porque às vezes nós guardamos rancor. As ofensas, elas existem, mas a gente não pode guardar ódio, né, dentro de si, porque o perdão total só é possível com a graça de Deus. Então nós temos que suplicar ao Pai Celeste, que espera que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos semelhantes. Essa é a oração perfeita que Jesus nos ensinou. E agora rezemos dizendo, ó misericordioso Jesus, ensina-nos o jeito divino de perdoar, sem cobranças, nem humilhações, nem cálculos, nem limites, mas de coração sincero e generosamente, como o nosso Pai Celeste nos perdoa. Amém. Nós acabamos de ouvir São Mateus capítulo 18, do versículo 21 a 35. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.